moleque. Ia pra tomar café. Começando a acertar os horários. Sair de 9h40 pra 9h30. Boa. Pouco uma melhor. Uma melhor. Daqui a pouco tá começando 9 horas de ponto. Não, mas de qualquer jeito eu nunca vou conseguir começar às 9 horas porque tem café. Aí o café sempre deu meia horinha. Era pra ter café depois, mas aí o pessoal meio que acostumou fazer o café antes. E na minha época de escola dominical, quando eu dava aula lá com o pessoal da Assembleia, a gente fazia a escola dominical primeiro, tipo 8 da manhã, aí terminava umas 10 horas, aí a gente ia tomar café. Eu falava, vocês estão no bem bom, tomando café antes. Pra fortalecer. Mateus capítulo 5. O negócio do cérebro. Pra deixar o cérebro bem esperto. A gente vai ler só até o versículo 11, tá? Então, ok. Como eu disse, o sermão quis separar o sermão da montanha em partes mesmo, para a gente estudar o capítulo 5 inteiro, porque só as bem-aventuranças, falar de cada uma já vai dar um tempinho, mas porque ele exige um pouco mais de minuciosidade por conta de ser a ética do reino de Deus. Então é o que se a gente tinha a lei do Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente tem a lei de Cristo pelo Sermão da Montanha. Então como é que um cristão, isso aqui moldou a ética cristã a vida toda, principalmente a ética cristã ocidental. Sempre foi muito baseada no Sermão do Monte, tudo que a gente precisa ser, para herdar, não para herdar o reino de Deus, mas já herdando o reino de Deus, por sermos convertidos e crer em Cristo, é assim que a gente age. Beleza? Então, por isso que a gente vai dar um trabalhinho maior no Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte ele só é bem detalhado em Mateus. Então, ele vai aparecer, por exemplo, as bem-aventuranças aparecem em Lucas, capítulo 6. Só que são 3 versículos sobre bem-aventuranças. Enquanto aqui em Mateus a gente está falando de 11. Então, ele aparece, o Sermão da Montanha ele aparece em outros pontos, mas ele não aparece tão completo quanto o que Mateus escreveu. Tá? Por isso que a gente vai dar um foco maior aqui para o que Mateus diz. Então, capítulo 5, lembrando, o Sermão da Montanha vai do capítulo 5, 6 e 7. Então, são 3 capítulos dedicados a um sermão de Jesus. E aí, a gente vai do versículo 1 ao 11. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eita. Então vamos lá. Mais uma vez, o que é o Sermão do Monte? É o primeiro, para começar, o primeiro e o mais longo discurso de Jesus. Provavelmente durou uma tarde inteira. Então tal que é depois desse grande discurso que as pessoas sentem fome e tem a multiplicação lá dos pães de peixes e tal, porque foi o sermão mais longo de Jesus. E é o sermão mais longo registrado também no Evangelho. Então não existe um sermão mais longo que esse registrado em qualquer outro Evangelho. Todos os sermões de Jesus são no máximo 10 versículos, 15 versículos, porque a gente tem uma técnica muito comum
na escrita antiga, já que o papiro era muito caro, você pegava os pontos principais do discurso de uma pessoa. Então, financiar escrita, financiar carta, era extremamente caro naquela época. Não é igual hoje que a gente corta um monte de árvore e tem um monte de papel e a gente pode escrever à vontade. Às vezes, o papiro era feito de couro, às vezes feito de uma madeira especial, que aí veio o pergaminho depois a partir disso. Então ele não durava muito e ele era muito caro de se fazer. Então, se a pessoa estava escrevendo algo muito grande, ela ia gastar muito dinheiro para isso. Então, a maioria dos escritores bíblicos resumiam muitas das coisas, muitos dos pontos, e colocavam os pontos principais de alguns ensinos. Mas aí Mateus falou, eu sou rico mesmo, vou escrever um pouquinho mais. E aí acabou escrevendo o Sermão de Jesus um pouco mais longo. E ele é chamado de Sermão do Monte porque Jesus ensinou sentado numa elevação lá no Mar da Galileia. Então, um montezinho, uma montanhazinha, ele chegou ao topo dessa montanha e começou a ensinar. Isso era uma técnica muito comum, porque não tinha microfone, então a pessoa precisava ficar nos lugares mais altos para poder ser ouvida, e principalmente por conta do vento, a propagação da voz pelo vento. Então ficava nos pontos mais altos para que o vento ecoasse e conseguisse chegar mais longe a voz. Então isso era uma das técnicas de Jesus, por isso que ele está sempre no alto falando alguma coisa. Não é questão de ser superior nem nada, é só por uma questão mais de todos precisam me ouvir. E quando isso não acontecia, normalmente os discípulos escutavam e repassavam para o restante da multidão, e aí tinha um outro discípulo que ficava mais atrás que escutava e passava até chegar em toda a multidão. Então era assim que eram as pregações naquela época. Microfone salva vidas. Tá bom? O conteúdo geral do capítulo 5 mesmo vai ser o caráter do discípulo de Jesus. Qual é o caráter que nós temos que ter como os discípulos de Jesus? E aí é o próprio Cristo ensinando a gente em todo esse sermão. É a ética do reino. Então, o que a gente tem que viver eticamente? Relacionamento com Deus, a prática da fé, qual é a verdadeira justiça, e vai terminar o sermão com uma vida sábia e firmada numa rocha, lá no capítulo 7. Então, por que o sermão é tão importante? Por que o sermão do monte é tão importante? Primeiro, porque ele é a constituição do reino de Deus. Então, Jesus descreve como vivem os cidadãos que participam e que fazem parte do seu reino. Não são regras, então não é uma lista de regras que você tem para poder entrar no reino de Deus, mas é uma evidência de uma vida transformada e de um cidadão que pertence a esse reino agora. Outro ponto é que revela a verdadeira justiça. Então, a justiça pregada por Jesus acaba sendo superior à justiça dos fariseus. E ele demonstra isso nesse seu sermão. Então, vai ter uma parte do sermão que ele vai falar, poxa, vocês ouviram dizer, qual era a lei dos fariseus? Não mata, não pode matar. Aí Jesus fala, peraí, a minha justiça é um pouco mais superior. Se você tem ira contra o seu irmão, se você irou contra o seu irmão, você já matou ele. Então, uma justiça superior à justiça dos fariseus. Então, é uma justiça que revela, todo esse sermão revela a verdadeira justiça do reino de Deus. Mostra o caráter de Jesus Cristo também. Então, por exemplo, cada bem-aventurança, ela não apenas descreve o que é o discípulo ideal, mas é um espelho do que o próprio Cristo é. Manso, humilde de coração, sede de justiça, pobre em espírito. Ou seja, a gente vai discutir isso aqui, falando cada uma das bem-aventuranças, vocês vão ver que é um espelho do próprio Cristo. Quarto ponto é que o Sermão do Monte ele confronta uma religião vazia. Então, Jesus destrói qualquer ideia de que uma religiosidade exterior agrada a Deus. O foco aqui está no coração do indivíduo, está no coração daquele que pertence ao reino de Deus, não algo exterior a isso. E é o ensino mais citado e conhecido de Jesus. Então, nenhuma outra seção dos evangelhos, como eu disse antes, influenciou tanto
a ética cristã quanto a esses 3 capítulos do Sermão do Monte. Tá? Agora, tendo em mente aqui o que já é mais ou menos o Sermão do Monte, por que ele é tão importante, a gente vai passar agora para as bem-aventuranças. Então, do Mateus capítulo 5, versículo 1 a 11. E aí a gente vai começar com a estrutura do que é as bem-aventuranças. Bem-aventurados é do grego Makarios. Legal, estou bem de grego. Makarios, bem-aventurados. Bem-aventurados é Makarios. M-A-Q-K acento agudo R-I-O-S. E essa palavra Makarios, por que a gente traduz para bem-aventurado? Porque ela significa feliz, abençoado, completo, favorecido por Deus. Então, quando a gente está falando de bem-aventuranças, a gente está falando que Jesus está dizendo: vocês são felizes. Feliz é aquele, abençoado é aquele, completo é aquele, favorecido por Deus é aquele que faz essas coisas. E cada bem-aventurança, ela tem uma condição. Então, bem-aventurados tal pessoa. Depois disso, a bem-aventurança tem uma promessa. Pois herdarão o reino dos céus e etc, etc. Então, primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito. O que significa ser pobre em espírito? Quem se arrisca? Tem um espírito só. Tem um espírito só. Humilde. Eu acho que já começa sendo uma das mais difíceis de entender. Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. E aqui, quando a gente fala de pobre, são pessoas que não têm nada. Aí a pessoa fala: peraí, não tem espírito nenhum? Não é também esse significado. Porque pobreza, no nosso tempo, é exatamente isso. Alguém que não tem condições materiais. Não tem significado, não tem qualquer outra coisa. Então, aqui a pobreza ela não é material. Quando Jesus começa dizendo: felizes aqueles pobres em espírito, então não é pobre de espírito, então é pobre em espírito. Então ele tem espírito, mas o espírito dele é pobre. E aí a gente começa a complicar: peraí, o meu espírito é pobre? O que Jesus quis dizer com o meu espírito sendo pobre? Quer dizer então que, sei lá, o Espírito Santo não... eu tenho que ter menos Espírito Santo para ser mais bem-aventurado? Qual é essa ideia aqui de Jesus? A ideia é reconhecer a profunda dependência de Deus. A gente não está falando... Então tá que a palavra Espírito aqui não é traduzida com E maiúsculo. Então não está falando necessariamente do Espírito do homem nem do Espírito Santo. Mas está falando de alguém cuja a ideia de ser completamente espiritual e soberbo espiritual nunca vai alcançar alguma coisa. É alguém que vai chegar perante Deus e vai depender completamente de Deus, não vai mais depender do que ele faz e do que ele deixa de fazer. Lembra que o grande retrato aqui é contra os fariseus principalmente. O fariseu era rico em espírito. Era o que cumpria todos os mandamentos, era o que... Nossa, Deus não tem nada para falar de mim. Ele era soberbo em seu espírito. E aí Jesus, em contraponto a isso, diz: bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito. É reconhecer uma dependência total de Deus. Então, eu não tenho nada, eu tenho Deus. É por isso que a palavra pobre é usada. Eu também não tenho nada, eu tenho Deus. É uma ausência completa de um orgulho espiritual. E essa é a porta de entrada, como diz John MacArthur. É a porta de entrada para todas as outras bem-aventuranças. A primeira grande noção que você tem que ter como cristão é: eu sou dependente exclusivo de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, tudo que eu sou espiritualmente, se eu oro, se eu prego, se eu consigo entender, se eu faço o que eu faço, dentro do que eu faço,
toda o que as pessoas chamam de religião, tudo que eu faço relacionado à minha religião é pela dependência de Deus e não pelos meus próprios esforços. Eu sou um pobre em espírito, porque eu não faço nada, quem faz é Deus. Eu não tenho nada, quem tem tudo é Deus. E entendendo isso, você é feliz. E aí é a porta de entrada, porque desse daí é o reino dos céus. E essa é a primeira promessa, né? Bem-aventurados que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui, não é o autor não usa a palavra será o reino dos céus. Então, a promessa não é porque deles será o reino dos céus. Então, não é uma promessa futura. Quem é pobre em espírito é aquele que já está convertido, então dele já é o reino de Deus. Ele já pertence a esse reino. O reino começa agora na vida do coração humilde e pobre de espírito. E isso só reflete o que é a nossa fé. Se nós temos fé, somos pobres e humildes de espírito. E é nosso o reino dos céus. E aí Mateus continua, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram. E qual é a promessa? Porque serão consolados. E esse aqui também eu acho bem interessante, porque Jesus está dizendo, feliz é aquele que chora. Completo é aquele que chora. Chorar não é uma fraqueza. Mas a gente tem que entender, que choro é esse? É um choro mais sentimental? Ai meu Deus, as coisas estão difíceis. E é por isso que Deus... Isso aí é muito, muito comum no pentecostalismo, né? Bem-aventurado que chora, você está sofrendo, então a promessa de Deus é que você vai ser consolado. Então Deus vai te dar a vitória em algum momento. Certo? Bom, contextualizando o que Jesus está dizendo aqui, todo o contexto do negócio, e até para isso que a gente vai ter que estudar um pouquinho de grego para entender um pouco mais, essa aqui não é uma tristeza comum do dia a dia porque as coisas estão difíceis, mas é uma tristeza onde a causa principal é o pecado do próprio mundo. É chorar pelo pecado do mundo. É chorar porque o mundo está perdido, sim. Então você tem o seu choro porque você está triste e tal? Sim, mas você chora porque o mundo caiu. Você olha para fora e tem gente matando gente. Você olha e tem gente roubando gente. Não existe mais amor entre pessoas. Está tudo um caos. E a promessa é, enquanto você chora por isso, se prepare porque vai ter consolo. Vão ter pessoas restauradas. O mundo vai ser restaurado mais uma vez com Cristo voltando. Essa maldade que vocês veem não vão ter mais. Não vai ter mais. Mas também, aí vai ter duas brigas no meio da sistemática, tá? Um é um comentário bem mais comum do Matthew Lenk, falando exatamente isso, sobre o choro do mundo, do pecado, e é por isso que a gente chora. Mas tem o comentário do Champlin, que é um pastor presbiteriano, e aí ele vai dizer que também não é só em relação a esse mundo e tal, e tudo pecado, mas é um consolo prometido para o sofrimento e a injustiça que o crente sofre. Então sim, tem como ter essas duas interpretações, tá bom? Então pode haver um choro do crente por uma injustiça, pelo sofrimento que ele passa, mas a ideia é que o consolo da presença de Deus é o que vai ser suficiente. Independente de qual das duas interpretações você tenha, a presença de Deus é o padrão da restauração e é o padrão para o consolo. Tudo vai culminar, no fim, com a presença de Deus, com o consolo que vem diretamente dos céus. E é por isso que somos consolados. Então, a ideia final é, poxa, vocês estão chorando? Parece ser bem contraditório com o que Jesus diz. Felizes são aqueles que choram. Sim, felizes são aqueles que choram, porque o consolo deles não vem diretamente de, sei lá, agora eu estou rico, irmão.
Pronto, parou. Tem um monte de rico se matando ainda. Por quê? Porque não tem o consolo de Deus. É quando minha vida já estiver bem melhor. É quando o mundo tiver... Vou lutar por uma justiça social e o mundo vai ficar melhor por conta da luta da minha luta por justiça social e por coisas mais padronizadas. No final das contas, você pode lutar por isso, você vai fazer isso é muito bom. Você pode até conquistar um dinheirinho ali, mas isso não vai trazer o consolo que o choro causou. O consolo verdadeiro é na presença de Deus. E aí mora a verdadeira felicidade. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados que choram. Felizes são os que choram. Por quê? Porque esses serão consolados por Deus. Não serão consolados por qualquer outra coisa, mas serão consolados por Deus. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque herdarão a terra. O que é mansidão? Vamos lá. Consegue traduzir o que é mansidão? É uma pessoa calma? Deve ser uma pessoa calma. Exato. Uma pessoa calma não é uma pessoa mansa. O problema de mansidão é que às vezes é confundida com fraqueza. E aí, a gente tem que ter em mente que ser manso não é ser fraco. Mas é ter a força sob controle. É saber, eu posso dar-lhe um murro, eu posso quebrar esse cara em 2 meses. Quer saber? Eu tenho força para isso, mas não vou fazer não. Vou perdoar. Eu vou ficar de boa. Vou ficar tranquilo. Dá vontade de chegar no chefe e falar: ô, seu desgraçado, cadê meu salário? Que caiu só 6 horas da tarde. Eu precisava pagar as contas 11 horas da manhã. Atrasou tudo. Não, caiu de qualquer jeito, né? Glória a Deus. Um domínio próprio, né? É um domínio próprio. É ter a força que você possa exercer em qualquer momento sob o seu próprio controle. E é se submeter confiantemente à vontade de Deus. E é falar, tentar esse negócio de manter a força sob controle. Imagine você tentando fazer as coisas pela própria força do braço. Tipo, não, eu vou fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui porque eu posso fazer isso aqui. E aí você não se submete mais a Deus, não se submete mais à vontade de Deus e tudo acabou. Porque você não conseguiu colocar sua força sob controle e achou que poderia fazer alguma coisa. Mas aí você submete então à vontade de Deus. Então a mansidão é um pouco mais além do que a gente acha, do que ela realmente é. Se submeter confiante à vontade de Deus é ser manso. Deixar nas mãos de Deus. Poxa, legal, eu tenho habilidades para ter um pouco mais de coisas e etc, mas eu vou confiar em Deus de que um dia meu patrão vai me reconhecer. De que um dia tudo vai dar muito certo. E é isso. Confiar nas coisas. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra, né? Uhum. Só que a Bíblia não fala se ele foi considerado o mais manso e não haverá outro. Não, foi só naquela época? Para a sua época, ele era o mais manso. Tá? Porque a gente tem o próprio Cristo. Cristo é o Isso é muito bom que você está falando, porque ele era um cara que, mesmo com toda a teimosia dele, ele sempre se submetia à vontade. Ele sempre se submetia à vontade de Deus. Mesmo assim, muito contra, mesmo muito indignado, mas o fim da decisão dele era fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus em qualquer momento. Até quando ele estava bravo com o povo falando: mata o povo! Aí ele, não, peraí. Não mata não, meu, socorro. Segura aí. Moisés era esse tipo de cara. Agora a gente vai falar da promessa, porque esses mansos que confiam na vontade de Deus herdam a terra. E é o eco do Salmo 37. Vamos lá, Salmo 37. Ele é um pouco longo, mas é
aí eu vou ler rapidinho. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e Ele agirá. Ele fará sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam mal. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Em pouco tempo os ímpios já não existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Os mais humildes herdarão a terra e desfrutarão o pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rangem os dentes contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham as suas espadas e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Que herança é essa? Herdar a terra. Em tempos de adversidade não serão envergonhados, os dias de fome não terão fartura. Os ímpios, contudo, perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão com a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aquele que o Senhor abençoa, herdarão a terra, bem-aventurado. Mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos do homem quando a conduta dele lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela palma da mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. A sua descendência será abençoada. Desvie do mal e faça o bem, e você terá para sempre onde morar, pois o Senhor ama a justiça e não abandonará os seus fiéis. Vamos até aqui, porque vai ficar muito longo esse salmo. Mas já dá para entender qual é o eco que tem aqui em relação a isso. A questão é: sejam mansos e humildes, andem na dependência de Deus, confiem e se submetam a Deus. Confiem na vontade de Deus, porque os ímpios, eles não fazem isso. Eles são maus, eles maquinam maus, eles têm espadas, eles cortam, o mundo é todo mau. Mas no final de tudo isso, quem herda a terra é o justo, o manso e o humilde, porque eles herdarão a terra. Aqui é um salmo escatológico, né? Um salmo escatológico. Herança eterna mesmo. Isso, falando de uma herança eterna. Isso é um dos salmos imprecatórios, a gente chama de salmos imprecatórios. Então, ele está falando contra os ímpios e desejando o mal dos ímpios, mas como uma forma de uma justiça vindoura de Deus. Então, e aí você já matou toda a chave. Quando é que a gente herda a terra? No fim de todas essas coisas. Por que a gente se mantém manso e humilde? Confiando nessa promessa, enxergando mais à frente, de que essa terra um dia será governada por Cristo. Porque a mansidão é a marca que Cristo tem. Então, mansidão é a marca dos que governarão junto com Cristo essa terra. Então, vamos ser mansos. Para de dar uns pega no patrão, uns murros assim, tá? Brincadeiras à parte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. E aí, então Jesus está dizendo bem claro: felizes serão vocês que têm fome e sede de justiça. Mas o que significa justiça aqui? O que é justiça? Na questão do reino de Deus, pensando no reino de Deus, o que seria a justiça? A vontade do Senhor sendo feita. A vontade do Senhor sendo feita. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos submissos a Ele? Também. Restaurar toda a terra. Restaurar toda a terra.
Essa é a maior vontade de Deus, é habitar mais uma vez com o homem. É por isso que a gente prega o Evangelho. Deus precisa mais uma vez se relacionar com o homem. Então, toda a justiça de Deus se baseia basicamente na sua própria vontade. Vontade de um ser eterno, Por que essa pergunta é capciosa? Porque a gente está falando de uma vontade de alguém que é eterno, que a vontade está acima de qualquer vontade humana. Então é algo que a gente não consegue entender. Mas a gente tem algumas fagulhas que façam com que essa vontade seja revelada. Não por completo, mas em partes. Tá? Então a justiça aqui vai significar algumas coisinhas. Primeiro, a vida correta diante de Deus. A gente tem fome e sede de ser corretos perante Deus. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha que a justiça funciona como uma justiça humana, em que algo acontece, algo tem que ser pago de igual valor para equilibrar a balança. Mas nem sempre a justiça de Deus vai funcionar assim. Às vezes a justiça de Deus é completamente oposta à justiça do homem. Às vezes você alguém te pede para levar tudo que você tem, tá te roubando, aí você fala, poxa, qual é a justiça? A justiça é que ele seja preso. Mas qual é a justiça que Jesus fala ali? Então leva a capa também, irmão. Entendeu? Essa é uma justiça de Deus. E a vida correta diante de Deus é pensar nessa justiça. E é uma justiça um pouco meio diferente do que a gente acha que é justiça. Aí quando você cantava o hino do Fernandinho, que tem fome e sede de justiça, aí você começa a imaginar mais ou menos isso. Então, viver uma vida correta diante de Deus, cumprir a vontade de Deus. Se a justiça de Deus é a vontade de Deus, então quem tem fome, quem tem sede dessa justiça, cumpre exatamente essa vontade. E aí a gente vai ter que estudar o que é a vontade de Deus a respeito da Bíblia. Que o mundo seja restaurado, que não haja pecado, que o Evangelho seja propagado. Então eu cumpro a justiça de Deus, eu tenho fome e sede de justiça quando eu prego o Evangelho. Quando o Evangelho está sendo pregado, está sendo falado, é exatamente a justiça de Deus sendo revelada, a ponto de que aquele que não escutou está condenado. Porque a justiça de Deus faz valer ali. Mas eu tenho tanta fome, tanta sede por essa justiça que eu não paro de falar. O Evangelho sempre vai estar na minha boca o tempo inteiro. É um anseio para que a vontade de Deus seja revelada. Mas também há um anseio também por santidade. Santidade faz parte do que é a justiça de Deus. De toda essa justiça. E é por isso que a gente fica puto da vida quando está acontecendo algum mal no mundo. Porque isso vai contra exatamente a santidade do próprio Deus. E é por isso que a gente tem essa sede de justiça de que os grandes corruptos de Brasília sejam presos. De que o mundo passe aconteça alguma coisa, reviravolta e não tenha mais guerras. Que a gente, sendo cidadãos desse reino, a gente tem essa sede para que a santidade de Deus reine no mundo. E isso a gente faz pelo Evangelho também. E é um anseio por essa restauração final que a gente vai ter no grande dia. Já que o mundo é cheio de injustiças, cheio de maldade, cheio de ganância, cada hora aparece um anúncio de um coach falando que você vai ficar rico em 30 dias, uma semana, quanto mais rápido possível. Alguém te oferecendo opções binárias. Quem já fez opções binárias? Alguém que fala que você vai ser próspero, vendedor de recursos. Gente que simplesmente tem uma habilidade tão grande de convencer outras pessoas que estão certo, que eles convencem que você está errado e que você tem que dar dinheiro para ele. Isso se chama estelionatário. E o mundo está cheio desse pessoal por aí. Está cheio de gente que não quer morrer, como o presidente da China e o presidente da Rússia, que estão fazendo um monte de coisa aí para que fiquem mais, consigam perdurar 150, 200 anos, porque não quer perder o poder. O mundo está cheio desse tipo de gente cheia de maldade.
e não tem como escapar. E aí a nossa sede, a justiça está na sede da justiça de Deus, que restaurará todas as coisas. Quando Deus vem pisando nos montes, como alguém que pisa uva no lagar e suas vestes começam a ficar cheias de sangue dos ímpios. Essa fome, essa sede de justiça que nós temos. E qual é o resultado final? Qual é a promessa? Serão fartos. A justiça de Deus vai se fazer valer. Deus não ignora um desejo sincero por santidade. Ele sacia esse desejo, a ponto de restaurar o mundo inteiro, mais uma vez. E ter essa vontade dele de habitar mais uma vez com o ser humano, tabernacular mais uma vez com o ser humano, sendo feita. A justiça de Deus, ela é feita. E vamos ser saciados por ela. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Misericórdia. Vamos lá de novo. Definam para mim o que é misericórdia. Eu gosto disso. O pessoal trava. É porque essa palavra está na nossa cabeça, tá? Eu sou manso. Está na cabeça do popular evangélico. Sou manso. Eu sei o que é justiça e tal. A justiça de Deus. A gente fala isso o tempo todo. Aí, quando eu pergunto o que é a misericórdia, aí, eita, peraí, deixa eu pensar. Por isso que eu gosto de fazer isso. Porque aí vocês vão fazendo, calma aí. Então, da próxima vez que eu falar da misericórdia de Deus, eu já consigo pensar um pouco mais profundo o que é essa misericórdia. Mas é bem básico o que é misericórdia. Compaixão na prática. Uma coisa é ter compaixão, uma coisa é eu praticar a compaixão. Uma coisa é eu ficar olhando para as crianças de porquinho e falar: ai meu Deus, que dó, que compaixão. Eu sou compaixão. Não sei como julgar o verbo compaixão, não sei se é verbo. Travou aqui a palavra. Mas estou sentindo compaixão por essas pessoas. Mas deixa elas do jeito que elas estão. Ah, então você não está exercendo compaixão de verdade. Fazendo compaixão na mesma situação. Você só deu aquela, ai meu Deus, que dó. Então você não está tendo misericórdia. Outra coisa que permeia a misericórdia é o perdão. Então, quando alguém realmente machuca você, pisa em cima disso, te esmaga, você olha e fala: tamo junto, meu irmão. Vem aqui sentar na mesa de novo comigo, bora conversar. Porque falar de perdão é muito fácil, né? Quando as pessoas chegam e falam: poxa, você pode perdoar, mas não precisa conviver. Mas esse tipo de perdão é muito fácil. O perdão de Cristo é além. Porque a gente tem perdão, somos figuras de Cristo, certo? O perdão de Cristo é: as pessoas me mataram. E mesmo assim eu quero conviver com elas de novo. Eu quero habitar com elas mais uma vez. Esse é o perdão. Aí tem um Pedro falando: não, já perdoou pra caramba. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus: irmão, 7? 70 vezes 7. Vamos colocar ali em números judaicos? Perdoa sempre, se for possível. Mas, machucou de novo. Tenha misericórdia e perdoa. Chame a mesa e coma mais uma vez. Vai fazer de novo. Ok, você faz isso com Cristo toda vez. Toda vez que Cristo te perdoa, você vai lá e pega mais uma vez. Toda vez que Cristo te perdoa, mas você tem o direito de sentar na mesa dele de novo. E você acha que é uma justiça superior a de Cristo para não fazer isso muito fácil? Toda vez que o perdão é falado de verdade, é um perdão como o de Cristo. Então não tem essa, perdoei, mas eu não quero conviver mais. Não, é perdoei mesmo. Não, se quiser, senta aqui na minha mesa de novo. Porque Cristo faz isso com a gente constantemente. Aí a gente quis perdoar.
mas só alcança essa misericórdia quem pratica essa misericórdia. A promessa de que alcançar a misericórdia é quem foi misericordioso. E se misericórdia tem a ver com compaixão na prática e perdão, precisa ser misericordioso para alcançar a misericórdia. Tem algumas coisas, além de misericórdia, por exemplo, ajuda ao necessitado. Isso é um tipo de misericórdia que a gente tem que exercer. É a compaixão na prática. Poxa, ele está necessitado, vou ajudá-lo. Tanto tal que quando a gente, no latim, a gente tem essa palavra misericórdia indo para dois âmbitos. Por exemplo, quando você faz um favor para alguém, essa pessoa te agradece como? Você fez um favor, ela faz o quê? Obrigado. Agora reflete na palavra obrigado. O que significa obrigado? Eu estou obrigado a quê? Obrigação A retribuir esse favor. Mas no latim, essa palavrinha também tem a mesma raiz de misericórdia. Só que essa raiz não veio para o português, veio para o francês, por exemplo. Onde você clama por misericórdia por um favor. Merci. Misericórdia. Então quando você faz um favor, e aí a pessoa, pelo menos no latim, ela te clamava por misericórdia, que é: eu não consigo retribuir o que você acabou de fazer por mim, então tenha misericórdia de mim, por favor. Então não é retalhar. Misericórdia é você saber que, tipo, poxa, tá tudo certo entre a gente, tá tudo tranquilo. Eu não vou te retalhar só porque você não consegue fazer alguma coisa ou outra por mim. É agir sem esperar nada em troca de alguém. Isso é misericórdia. Então, a misericórdia não é apenas uma troca. Mas eu vou ter misericórdia porque vou alcançar a misericórdia, então eu vou fazer isso. Não, mas é a demonstração de entender de que Deus também fez isso comigo, já operou em mim essa graça. Se Deus fez isso, eu faço também. Misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Acho que na NVI está um pouquinho diferente, né? Coloquei outra tradução aqui. Eu gosto da tradução da NVI nesse texto. Bem-aventurados os puros de coração. Eu gosto mais da palavra puros do que a palavra limpos. Porque quando a gente fala de limpeza, a gente está falando só de, provavelmente possa ser entendido só como algo que está sujo e precisa ser lavado. Mas algo puro é algo que vai além. Por exemplo, um ouro muito refinado ele se torna um ouro puro. E muitas das vezes ele não é só limpo, ele vai ao fogo. Então, o sentido de pureza acaba sendo um pouco mais preciso para mim nesse texto do que um sentido só de limpeza. Então, bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. E a pureza de coração aqui vai significar algumas coisinhas. Primeiro, pureza de motivos. Quais são os motivos que você tem feito? O que você faz? Quais são os motivos que você tem agido do jeito que você age? O que tem acontecido? O que há no seu coração? Você faz alguma coisa para receber algo em troca ou você faz alguma coisa porque seu coração anseia por fazer aquela coisa? Para agradar a Deus. Qual é o motivo? O motivo está sendo puro. Que se a gente pegar, sei lá, os falsos profetas, eles têm motivos também no coração. Eles conhecem ali e praticavam rápido. Mas o motivo dele é, no final, ele mesmo. O motivo dele não vai ser Deus. O motivo dele vai ser: vou fazer isso, vou falar disso, eu vou distorcer esse texto, porque eu quero um benefício nisso.
Então, o motivo do coração dele já não é mais puro. Outra coisa que ser puro de coração pode significar é ter um coração sincero. Ser sincero, íntegro diante de Deus, capaz de conseguir revelar todos os seus pecados perante Deus, falando, é isso que eu sinto, é esse que é o meu coração, por favor, purifica esse coração, porque eu sozinho eu não consigo. É uma santidade que vai no interior. E é incrível como a gente tem esquecido um pouco de falar de santidade. Mas só nesse pequeno trecho do sermão, algumas coisas que Jesus já falou denotam santidade. A justiça de Deus, agora o coração puro. É que a gente, de vez em quando, eu, pelo menos aqui, de experiência minha, aprendi que santidade era uma coisa, que na verdade era legalismo, e como resposta a isso foi ao extremo oposto. E aí virou libertinagem. Mas santidade é a vontade de Deus. Deus anseia que nós andamos de forma correta. E é por isso que Jesus está falando, está comentando aqui, é isso que vai moldar a nossa ética cristã, é isso que vai moldar, esse sermão inteiro é o que vai moldar a nossa vida como cristãos, a partir de agora. E aí a gente entende o que é santidade. E a santidade ela reflete em todos os pontos, seja como eu falo, então não vou ter a boca suja, de vez em quando sabe. Acontece, mas isso não é ser santo. Então não é um negócio, não fale palavrão. Não, tipo, peraí, você faz parte do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, a sua boca é boca de bênção e uma boca que proclama esse evangelho. Calma aí, vamos tirar isso aí do seu vocabulário. A maneira como você se veste, como você se comporta, é uma maneira de alguém que é santo perante Deus. Não é eu te obrigando a falar, agora você vai ter que vir sair até o joelho, até o pé dentro da igreja, vai na época da minha mãe, cobrir a roupa até as mangas aqui, ó. Minha mãe já passou 10 anos usando só roupa longa e camiseta e blusa até o pulso, porque tinha que cobrir até os pulsos. Não, mas você vai se comportar decentemente. Por quê? Porque a sua ética agora é uma ética do reino. Eu não vou precisar falar isso para você. Você já vai ter que refletir isso automaticamente. Porque você vive como alguém que não quer chamar atenção para si, mas quer chamar atenção para Deus. A sua santidade agora reflete aquilo que Deus é. Mas aí você vai ter que cumprir algumas leis que estão claras na Bíblia, que são mandamentos de Deus. Isso só denota a pureza que há no seu coração. Então não é algo que eu convenço você de que tem que viver desse jeito, mas é algo que o seu próprio coração, moldado por Deus, convence disso. Mas a gente, de vez em quando, a gente esquece de falar um pouco sobre santidade e acaba sendo um pouco mais libertino em algumas coisas. Mas é algo muito sério perante o reino de Deus. Até porque somente alguém puro de coração pode ver Deus. Que essa é a promessa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sem coração puro, não vê Deus. E é uma visão plena de Deus. Ter essa visão plena de Deus é o ápice da esperança cristã. A gente está falando daquele que a gente está servindo o tempo inteiro. Aquele que mudou a nossa vida. Aquele que realmente deixou as coisas de cabeça para baixo e agora tudo é diferente, tudo se fez novo. E eu não consigo falar de outra coisa que não seja esse cara. É desse cara que eu estou falando que eu quero ver. O ser eterno, transcendente, maior do que o universo, maior que 98 bilhões de quilômetros, maior do que trilhões e trilhões de estrelas, que criou tudo com apenas uma palavra. É
É esse cara que eu quero ver. Então eu vou andar puro de coração. Então o meu motivo tem que ser puro. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser íntegro diante de Deus. E andar em santidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é diferente de pacíficos? Pacificador é quem faz a ação. Pacífico você pode ficar. Ah, não sei. Mas tá parecendo aula de português, definitivamente. Mas sim, é basicamente isso. Os pacificadores são aqueles que agem em prol da paz. Os pacíficos são aqueles Só não se coloca aí. só não se coloca nesse meio. Não, só não se mete com Um é a teoria, o outro é a ação. Entendeu? Fica longe das guerras. Um fala, poxa, a gente tem que acabar com as guerras. Pô. E eu vou criar um monte de... Esse é o pacífico. O pacificador tá chegando lá e fala, para! Para, pelo amor de Deus, chega! Entendeu? Mas pacificadores, né, não são apenas pessoas que são calmas, que trazem paz ao ambiente, que fazem paz aquilo, mas agentes ativos de pacificação, de reconciliação. Os pacificadores são os agentes ativos de reconciliação. Então, quem é o pacificador da sua casa? Você tem que ser o pacificador. Tá todo mundo brigando. Pô, chega aí, vem cá. Sei lá, eu tenho quatro irmãos. Tá todo mundo brigando. Pera aí. Lu, vem cá, Fernandinho, vem cá. Se resolva. Pelo amor de Deus, né? Nossa família. Vem cá. O que aconteceu? Desse lado? Escutei desse lado? Ah, você tá errado nisso, você tá errado nisso. Agora vocês vão lá atrás. Tipo o que a mãe fazia quando a gente brigava. Ei, meu irmão, a gente não sei tentando de novo. A gente se batia mesmo. Porque eu era menorzinho, sem cara feia. Só que ela não era tão maior do que eu. Aí eu já começando a crescer, comecei a devolver também. Aí, minha mãe tinha que vir pacificar o negócio. Eu falo, peraí, vocês dois vão ficar de castigo, ela vai ficar de castigo, vamos lá, agora se abraçam, se reconciliam e ficam em paz. Ela era agente pacificadora no meio do conflito. Então, os pacificadores são aqueles que são os agentes ativos em reconciliação. Principalmente na reconciliação do homem com Deus. Você é o agente ativo. Sabe aquele seu amigo que odeia Deus? Fala que os crentes é tudo lascado. Você vai falar, vem cá, irmão. Deixa eu pacificar você e Deus. Deixa ser o agente ativo entre você e Deus. Vamos reconciliar. O que te machucou? Ah, que a igreja... A maioria das vezes, né? É que a igreja fez isso, fez aquilo, tal. Ah, tá, vem cá. Então, uma coisa é a igreja, uma coisa é Deus. Vamos lá, vamos se reconciliar com Deus. E aí você vai promovendo essa paz. Mas promove uma paz baseada na verdade. E tem gente que promove paz baseadas em mentiras. Certo? Então, além de ser uma reconciliação, o pacificador ser aquele que reconcilia pessoas, ele promove a paz baseada naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. E promover paz baseada nisso pode causar guerra. Você pode causar guerra sendo pacificador, porque você é um promotor da paz pela verdade. E a verdade não é algo que todo mundo aceita. Então, às vezes, vai ocorrer guerras em nome da paz. Até porque o próprio Cristo deixa isso bem claro, né? Não vem trazer. Jesus era alguém extremamente pacificador. Ele fala, mas eu não vim trazer paz, trazer espada. Que é o Jesus o pacífico? Não, Jesus o pacificador. Então Jesus não era um hippie, né? Pacíficozão. E aí o movimento
essa ideia, né? Uhul, somos pacíficos, vamos amar uns aos outros. Mas ficou só na teoria, não ficou na prática, não agiram de verdade. Jesus, como pacificador da verdade, um pacificador de verdade, ele promoveu a paz pela verdade. E a verdade era: eu sou filho de Deus, eu sou Deus. E aí ele morreu por conta disso. E aí, aqueles que promoviam essa verdade também foram mortos. Causou guerra entre os impérios por conta dessa verdade. Então, nem sempre pacificador vai ser sinônimo de paz. Mas por conta dos pacificadores promoverem a verdade, as pessoas não aceitarem a verdade, as guerras acontecem. Mas a culpa não é do pacificador, ele está promovendo a paz pela verdade. Mas a culpa são das pessoas que não aceitam a verdade. E como eu já disse, né? Pacificadores são aqueles que reconciliam fazem essa reconciliação com Deus. E aí a promessa é: porque serão chamados filhos de Deus. Então os pacificadores refletem o caráter de Deus, o caráter do Pai. E o caráter de Deus é paz. Mas aí a gente vê o Salmo 37, né? Ele vindo esmagando os ímpios, derrubando tudo, porque a justiça também prevalece pela paz. Vamos dizer, o caráter de Deus é paz. Isso. Só para você aqui. Então a gente reflete esse caráter como filho de Deus. Por isso que a gente seremos chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui Jesus deixa claro, não é uma perseguição por erros pessoais. Não é uma perseguição por, sei lá, pensamentos diferentes. Quantas vezes você já ouviu, tipo, poxa, estão me perseguindo lá no trabalho? Eu não estou te perseguindo, não, você que é ruim mesmo. Você que não faz trabalho direito. Ah, estão me perseguindo lá na igreja. Lógico que você dá problema todo domingo, irmão. Todo mundo tem que chamar no gabinete e fazer alguma coisa. Aí fala, não, estão me perseguindo. Aí vai para outra igreja, estão me perseguindo também. A perseguição não é por erro pessoal, mas é uma perseguição pela justiça de Deus. E por causa da justiça de Deus, significa viver a vontade de Deus. Você será perseguido por viver a vontade de Deus. Por ser santo. Por ser pacificador. Por ser manso. Por ser puro de coração. Por chorar pelo pecado do mundo, pelas coisas que acontecem. Você será perseguido por causa da justiça de Deus. As pessoas perseguirão vocês por conta dessa justiça, por conta da vontade de Deus. Vocês não serão perseguidos por erros pessoais, mas serão perseguidos por conta dessa justiça. E aí é uma repetição, que aqui nos encerra as bem-aventuranças, né? Mas é uma repetição da promessa lá da primeira bem-aventurança. Jesus repete mais uma vez: destes é o reino dos céus. Os perseguidos por conta da justiça. Destes são os reinos do reino. Destes são os reinos dos céus. Então mostra que o caminho do reino, toda essa ideia de terminar e começar deles é o reino de Deus, mostra que o caminho do reino de Deus termina em fidelidade a Deus. Começa em fidelidade e termina em fidelidade. Depois, então, Jesus ele expande essa perseguição, essa bem-aventurança. Então Jesus amplia. Ele começa a falar de uma perseguição verbal. Insultos, mentiras. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão injustiçados, perseguidos por causa disso. Então Jesus, depois de terminar todas as bem-aventuranças falando sobre perseguição, ele dá o motivo e a causa real de qual é essa perseguição. O meu nome.
eu com Cristo, porque eu sou a justiça. Vocês serão perseguidos por minha causa. Mas qual é a reação final do crente? Exultar e alegrai-vos. Poxa, eu estou sendo perseguido, e Jesus diz: se alegre, regozijem-se, porque a nossa alegria é profunda e a recompensa é eterna. Eu já levo lá, estou terminando. Aí eu já ajeito lá também. Então, a recompensa é eterna e a alegria é eterna. Qual é a mensagem central das bem-aventuranças? As bem-aventuranças revelam o caráter do cidadão do reino de Deus e o caráter do próprio Cristo. Cristo era um manso, ele era puro de coração, pacificador, justo, íntegro, santo, e foi perseguido por conta da justiça de Deus. E ele é um contraste entre o reino de Deus e os valores do mundo. Se você pegar bem o que a gente estudou aqui, é completamente oposto ao que a gente olha ao redor. A justiça do mundo é baseada numa justiça própria. A perseguição do mundo é baseada nos próprios erros. A pacificação do mundo é baseada em guerras por um monte de motivos. O mundo age com interesse próprio. O coração, o incentivo do coração não é mais puro, mas é um incentivo de coração egocêntrico. Por isso que a gente é o oposto do mundo, completamente. Então, primeiro Deus transforma o coração, depois a vida. E aí o reino é composto de pessoas que compreendem cada um desses requisitos, humildes, misericordiosas, puras, justas, filhos de Deus. Então, seguir a Cristo envolve oposição a esse mundo, oposição a tudo que acontece, mas também envolve uma esperança e uma promessa eterna. Então, Deus se importa mais com quem somos do que aquilo que fazemos. E é por isso que Cristo está falando sobre isso. Que a vida cristã ela é uma vida que começa com humildade e arrependimento. E as bem-aventuranças, elas são contraculturais para quem vive assim. Quem realmente foi humilde e se arrependeu. E isso vai atrair oposição, isso vai atrair perseguição. Porque a vida do discípulo de Jesus, ela é moldada a esse caráter de Cristo. E o cristão não vive buscando a glória própria. No final de tudo isso, mas o reino e a glória de Deus. Amém? Eu separei algumas perguntas, mas não vai dar tempo. Eu estendi um pouquinho mais. Eu achei que ainda ia conseguir dar tempo. Imagina falar o capítulo 5 inteiro. Não. Mas é isso, irmão. Fechou? Deu pra